E a história que você estava contando aqui antes das gravações, assim, que eu não sei se é antes ou depois, que é o Pareja. Antes. Que é antes, assim, porque o Pareja foi uma rebelião icônica, assim, que o cara era apaixonante, as mulheres tudo doidas no Pareja. Chegaram tá? a fazer o filme dele, porque ia ser o Marcelo, inclusive Exato. ia ser o Marcelo, aquele Marcelo Filho do Reginaldo Faria. Marcelo Faria. Faria, que ia ser chegou a fazer esse filme? Eles começaram, mas eu não vi o resultado. Eu também. Me parece que eles não concluíram. Não me lembro. Mas tem um outro ingrediente mais forte ainda nisso, além do Pareja, assim, um cara que gostava demais de aparecer. Eu nunca vi tanta autoridade juntas, sequestradas. Uau. Eu acho que no Brasil nunca teve um sequestro dessa proporção, né? Porque lá dentro tinha juiz, promotor, desembargador, secretário de Segurança Pública e muitas outras autoridades. Dentro do presídio? Dentro do presídio. No momento do... Na ocasião. Porque foi sabe aquele minuto de bobeira das autoridades? Porque o CEPAG tem duas fases. Eu já entrei lá, fiz matéria lá no meio dos presos. Foi uma e nem duas vezes. Hoje você não passa nem na porta. Uau. Né? Porque, claro, as coisas ficaram muito diferentes, muito piores. E eles marcaram uma vistoria lá. E entrar lá, no CEPAG. E aí eu lembro, Homero Sabino de Freitas estava lá. Então tinha o Gilberto Marques Filho, o Haroldo, que é promotor até hoje. Gilberto Marques Filho, presidente do Tribunal de Justiça, foi recentemente. Estavam todos lá reunidos. Todos os secretários de Segurança Pública, que era um militar do Exército. Pessoas experimentadas. Essas são algumas que eu estou dizendo. Além do diretor do presídio ser um coronel da PM da reserva. Sim. Né, o coronel Nicola Limonge. Então, isso tudo, e eles entraram. Só que, obviamente, os presos souberam antes. E o Pareja estava lá, né? O que eles fizeram? Sequestraram todo mundo. Levou para uma cela lá, botou todo mundo lá dentro e ali ficaram 8 dias, né? Eu passei as 8 noites, eu fiquei 8 noites cobrindo lá. Eu cobri à noite, porque eu entrava na rede, então eu entrava no nosso programa, depois no Boris Casoy, depois no Jornal da Meia-Noite. E eu ficava com a responsabilidade de cobrir toda a noite. Os 8 dias. Os 8 dias. Primeira noite eu falei assim, 3 horas da manhã, eu falei assim, vou dormir um pouquinho no carro. Aí teve um tiroteio, no primeiro dia os caras querendo fugir, presos querendo fugir, né? E depois dessa coisa eu falei, nem cochilei. Então eu chegava lá às 6 da tarde, ia embora no outro dia às 8 da manhã, sem dormir. E foram 8 noites, né? Lá também a gente teve uma coisa que ninguém tinha. Naquela época, a comunicação, quando os presos foram liberados, foi a cena mais hilária entre aspas, mais complicada de você ver assim, aquela cena assim, ó, dezenas de carros enfileirados, devagarzinhos, cheio de presos e de autoridades, saindo pela porta da frente do presídio, autorizados pelos negociadores, né? Então foi assim um negócio mais louco, né? E aí o Pareja parou num boteco para comprar cerveja, cigarro, logo depois. Eu lembro disso aí, tinha os vidros estavam tampados, assim, parece que só tinha umas, não sei se eram jornais, parece que eles pediram aqueles jornais e papéis. Eles tamparam, assim, tinha só umas frechinhas para eles poderem ver, né? E aí a comunicação era feita por rádio, daqueles rádios mesmo de frequência, e a gente tinha uma pessoa que era muito amiga de um policial que conseguiu a frequência. A gente trabalhava com rádio também, né? Então a gente pegou toda a conversa de quem estava sendo preso, quem estava sendo morto, onde é que estavam determinadas pessoas, quem tinha sido liberado. E aí a gente foi entrando, né? E ninguém entendia como é que a gente tinha aquelas informações, né? Quem pegava as informações ficava afastado, né? Aí depois voltava, sem comunicar pelo rádio, conversava com a gente. E aí a gente entrava com a informação sempre atualizada, né? E naquele momento a informação atualizada era tudo, né? Você acabou de assistir um corte do canal Update Mais. Clica aqui no link e veja os outros episódios. Um abraço.